Feche seus olhos, quero fazer uma breve oração, depois nós vamos dar sequência. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome nessa noite, Pai. Aqui estamos reunidos como tua igreja, como teu povo. Aqui é a reunião dos teus filhos, Pai. Nós nos reunimos nessa noite para inclinar os nossos ouvidos às tuas palavras, aos teus ensinamentos. Nós aqui estamos, Pai, porque reconhecemos que somos necessitados de receber da tua boca, Pai, palavras inspiradas, palavras, Pai amado, que nos corrijam, que nos ensinem, palavras, Pai amado, que nos oriente, Pai, a caminharmos, a seguirmos com a nossa vida do modo digno do Senhor. Pai, nós queremos agradá-lo com tudo o que somos e temos. Por isso nós apresentamos a Ti nessa noite todo o nosso ser, Pai. Espírito, alma e corpo, nós sujeitamos a Ti como Senhor das nossas vidas. E nós declaramos, Pai amado, que o desejo do nosso coração é agradá-lo, é satisfazê-lo. O desejo do nosso coração, Pai amado, é corresponder ao desejo do Teu coração. O nosso desejo, Pai, é dar as respostas a Ti que o Senhor espera receber de cada um de nós, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por essa igreja. Nós reconhecemos a mão do Senhor sobre esta igreja, Pai. O Senhor tem sustentado esta igreja, Verbo da Vida no Bom Jardim, Pai. Mas também cremos, Senhor, que o Senhor deseja levar essa igreja, Pai amado, a um lugar mais elevado, de conhecimento, mais elevado, Pai amado, de vivência, de prática, de experiência. Nós cremos que o Senhor deseja, de fato, Pai, levar essa igreja a experimentar um crescimento quantitativo, Pai, de pessoas com um coração voltados para Ti, rendidos a Ti, desejosos, Pai amado, em conhecê-lo, em agradá-lo e servi-lo, em o nome de Jesus. Eu te agradeço pela oportunidade que tenho nessa noite de estar junto com os meus irmãos, Pai, e de poder servir a Ti e a eles como boca, Pai, para que o Teu Espírito fale, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. A oração deixou você com expectativa? Aleluia. Então Deus vai ter que me usar mesmo. Aleluia, amém? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Profecia são palavras inspiradas por Deus, palavras que trazem orientação, principalmente no contexto do Velho Testamento, quando Deus queria falar com o rei ou com o seu povo, ele usava um profeta para dar direcionamentos, para trazer antecipações de situações, circunstâncias, enfim, sempre visando o bem do povo, sempre visando o crescimento do povo, sempre visando o bem-estar do povo, amém? Mas também com correções, e a correção tem a mesma finalidade, amém? Às vezes, quando estamos sendo corrigidos, né? Geralmente a correção vem depois de um erro cometido. Aí ficamos com as orelhas murchas, né? E geralmente nós não nos sentimos bem diante de uma correção, mas a correção, o propósito dela é de nos levantar, é de nos orientar, é de nos mostrar a direção pela qual nós devemos seguir. E a Bíblia diz que o povo sem profecia, sem palavras que direcionam, que dão norte, né, que norteiam a vida do povo, a vida de cada um de nós, a tendência desse povo é se corromper, é se perder no caminho. Mas ele continua e ele diz: mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, ainda que não haja uma palavra profética, reveladora, esclarecedora, sendo para corrigir ou para apontar algo que Deus deseja fazer, promover, manifestar, se nós nos apegarmos à palavra escrita, a palavra que já nos foi dada, amém? Se nós nos apegarmos à palavra do Senhor, nós seremos felizes. Sem profecia, o povo se corrompe. Mas ainda que não haja profecia, se apegando à lei, à palavra do Senhor, podemos ser felizes.
Amém, irmãos? Ou seja, de uma forma ou de outra, a vontade de Deus é de promover bênção, crescimento, favor, graça. Amém? Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela se ela está pronta. Aleluia. Foi o que ela disse. Então vamos avançar. Eu quero ler esse mesmo texto, Provérbios 29:18, em várias outras versões. Eu não vou citar as versões, porque aí tomaria muito tempo para a gente ser um pouco mais objetivo. Existem muitas versões bíblicas que muitas vezes nós não temos acesso, algumas em inglês traduzidas, né? Obviamente, outras em espanhol, traduzidas para português. Mas eu vou citar aqui a primeira, King James, é uma versão em inglês, e esse mesmo texto diz: onde não há visão, aqui no lugar de profecia, veio visão, porque a profecia, ela nos antecipa coisas. Onde não há visão, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, mesmo que não haja uma visão vinda sobrenaturalmente por uma palavra ou algo dessa natureza, se nos apegamos à palavra de Deus, teremos sim como nos nortear e viver de um modo que é agradável a Deus. Amém? Outra versão do mesmo texto diz: onde não há visão, o povo vive uma vida sem propósito. Na primeira versão que nós lemos, diz que o povo se corrompe. Aqui diz que o povo vive sem propósito, aonde não há visão. Interessante, né? Sem propósito, sem significado. É esse sentido, sem um propósito, sem um sentido na vida. Aí, dessa forma, o povo não vive, o povo vive. Amém? Outra versão diz: onde não há visão, o povo se torna preguiçoso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus te abençoe, meu irmão. Aonde não há visão, o povo é preguiçoso, insatisfeito e ocioso. Toda a parte final vai apontar para a palavra, né? Mas aquele que guarda a lei, que guarda a palavra, será feliz, pode ser bem-sucedido e assim por diante. Então, enfatizando aqui mais a primeira parte do versículo. Onde não há visão, outra versão, o povo descarta a moderação e se torna indisciplinado. O povo deixa a moderação. O que é a moderação? Moderação é uma vida equilibrada, sensata, uma vida justa. Uma pessoa sem moderação é uma pessoa sem modos. Às vezes, uma pessoa muito metódica, que sempre faz as coisas do mesmo jeito, nós podemos dizer que ela é metódica, né? Sem modo, é uma pessoa que não tem métodos. Amém? Princípios, valores. Então ele diz: onde não há visão, o povo descarta a moderação e se torna indisciplinado. Agora você olhar para o outro lado, para o outro irmão, e dizer assim para ele: que Deus me abençoe. Indisciplinado, um povo, uma pessoa sem visão, ela descarta a moderação, ela abandona uma vida que observa modos, princípios, valores e se torna uma pessoa indisciplinada, sem disciplina, ou seja, vive de qualquer jeito. Amém? Então, irmãos, seja o povo, seja uma igreja, seja um indivíduo, todos nós precisamos de um senso de direção, um senso de propósito, nós precisamos de limites, amém? Precisamos reconhecer limites, nós precisamos de diretrizes, de ordenamentos, de comandos, amém, irmãos? Todos nós, individualmente e coletivamente. É por isso, irmãos, que Deus estabeleceu uma estrutura hierárquica. É por isso que Deus estabeleceu pessoas em autoridade e outros que se sujeitam. Porque um povo sem um direcionamento tende a perecer, tende a se perder. Ou mesmo que haja um direcionamento, mas se é mal direcionado, também vai trazer resultados indesejados. Está comigo?
Na nossa livraria, né, ou pelo menos na nossa editora, a Rema Brasil Publicações, aí já temos, se eu não me engano, mais de 150 títulos. Irmãos, são livros, todos eles, dentro da visão do nosso ministério, da nossa igreja, e vale a pena você adquirir desses livros para lê-los, para absorver, né, do conhecimento que Deus deu a ministros. E como a título de exemplo, o irmão Kenneth Hagin, fundador do Rema, né, ele teve um ministério muito bem sucedido. Foi um homem de muito estudo, de muita oração. E aí, irmãos, coisas que ele levou 50 anos para aprender, de repente você pega um livro dele que você consegue ler, sei lá, vamos dizer, tem livreto dele que você consegue ler em 20 minutos, em 30 minutos. Tem outros livros que você vai conseguir ler em uma semana. Tem alguns livros que você talvez leve um mês. Mas mesmo assim, você pegar um livro e em um mês, que seja um mês, você vai receber da influência de uma pessoa que levou anos, às vezes 50 anos, para absorver um princípio da parte de Deus. E aquilo nos é dado para que nós tenhamos diretrizes, para que tenhamos uma visão, uma perspectiva daquilo que Deus deseja para nós. Amém? Mas se nós formos negligentes ou indisciplinados, nós nem compramos os livros e muito menos os leremos. Está comigo? Uma vez um irmão, há muitos anos, nós ainda não tínhamos tantos livros assim, mas já existiam alguns livros do irmão reverendo Kenneth Hagin, publicado em português, e estávamos conversando num grupo de ministros e falando sobre os livros do irmão Hagin, e um dos irmãos disse, quase que batendo no peito, eu já tenho todos os livros dele. Aí você já tem? Aí um disse, eu não tenho todos, eu também não. Aí eu estava nesse grupo do que não tinha todos, mas tinha quase todos. Eu disse, eu não sei se eu tenho todos, mas eu estou bem próximo de tê-los. Aí eu disse, irmão, mas mais importante do que ter todos os livros é lê-los. E às vezes a pessoa lê e deixa ele até embalado, que é para ficar bonitinho ali, protegido da poeira. E a pessoa perecendo porque não lê, não se expõe à influência da unção que Deus colocou na vida de outras pessoas para nos ensinar. Está comigo, irmãos? Então nós precisamos nos sujeitar à unção de Deus, do Espírito Santo, a unção que está sobre a vida de ministros, né, dos pastores, do nosso pastor, inclusive. Amém, irmãos? Kenneth Hagin, ele influenciou muita gente, e uma das pessoas que ele influenciou é um homem chamado Rick Renner. Ele é graduado pelo Rema, e ele tem um ministério na Rússia. Irmão, não é coisa pequena, não. Ele tem programa televisivo, né, que vai para toda a Rússia. Ele é um mestre da palavra, tem muitos livros escritos. Tem uma coletânea dele, né, que são pedras preciosas. Irmão, realmente ali é uma preciosidade. E o mais impressionante é que ele disse, ele foi a Campina Grande, ele ministrando lá, ele disse que escreveu aqueles livros em 30 dias. São 4 livros grossos, irmãos. Então, um homem muito capacitado. Ele disse uma coisa que eu extraí aqui de um livro dele. Eu acho que eu não me lembro qual foi o livro que eu peguei dele, mas enfim. Olha só, e ele estava falando inclusive a respeito dele mesmo, sobre essa questão da necessidade de termos um senso de direção, de termos uma noção de um propósito na vida, de reconhecermos limites, enfim, de termos diretrizes, né, ordenamentos e assim por diante. Ele disse, isso inclui a mim também. Posso testificar que quando eu não tenho um propósito, visão ou um objetivo para a minha vida, desço para níveis incrivelmente baixos de inatividade e preguiça. É simplesmente um fato da vida que preciso de algo para visar e me manter avançando. Amém? O que é impressionante de
se deparar com estas palavras, é porque não é de qualquer pessoa, é de um homem que tem um ministério grandioso. Aleluia. Som, oi, volume. Só um pouquinho mais de volume. Só um pouquinho mais de generosidade. Eu falo tanto, né? Eu estou com a minha voz um pouco cansada. Mas, enfim, como eu estava falando, o que é impressionante de se deparar com tais palavras, porque não é qualquer um, é um homem, irmão, um ministério grandioso, escreve livros, o homem, eu digo que é uma máquina de escrever livros. Programa de TV, viagens, conferências. É um homem que trabalha muito para o Senhor. Amém? E para a igreja. E esse homem que é muito produtivo, ele está com essas palavras reconhecendo que em algum momento na sua vida, que ele se viu sem uma diretriz, sem uma visão, sem um senso de propósito, ele desceu ao mais baixo nível de improdutividade. Agora você imagina uma pessoa que já não tem a produtividade que ele tem. Quando essa pessoa se encontra sem uma visão, sem um propósito, sem um senso de direção. Muitas vezes, irmãos, muitos de nós temos perdido anos das nossas vidas, porque só estamos, como eu falei brincando no início, vivendo. Nós estamos simplesmente vivendo um dia após o outro, sem mesmo buscar reconhecer que Deus, eu vou dizer dessa forma, mas depois eu vou corrigir, que Deus pode ter um propósito na nossa vida, e de fato Ele tem. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, irmãos. E é uma bobagem fazermos comparações. Eu não posso me comparar com Rick Renner. Eu não tenho o conhecimento que ele tem, eu não tive as oportunidades que ele teve. São duas histórias distintas, mas não é porque eu não sou produtivo e não tenho feito algo semelhante, parecido com o que o Rick Renner faz, não quer dizer que Deus não tem um propósito na minha vida. Amém? Deus tem um propósito na vida de todos nós. A nossa profissão, o nosso conhecimento nos favorece e muito, mas não é porque alguém de repente não tem uma formação que isso quer dizer que Deus não tem um propósito na vida daquela pessoa. Mesmo uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, de se formar, essa pessoa tem um propósito em Deus. Amém, irmãos? E eu posso dizer para você com todas as letras que Deus quer usar a cada um de nós. Deus deseja usar a cada um de nós. Deus nos vê, irmãos, como potencialmente homens e mulheres que podem fazer a vontade dele se cumprir nessa terra. Amém? A vontade de Deus pode ser manifesta em favor de muitas pessoas através de você. Ela pode ser manifesta em favor de muitas pessoas através de uma comunidade como essa, uma igreja como essa. Ainda há pouco foi dado um aviso aqui de um trabalho para as crianças. Eu ouvi um número de 200 crianças aproximadamente, né? Isso é maravilhoso, é uma grande oportunidade da igreja influenciar a vida das crianças. As crianças é o terreno mais fértil que existe, irmão. Amém? Uma dessas crianças pode ser um Rick Renner no futuro. Então, essa igreja está com a excelente oportunidade de influenciar a vida dessas crianças. Amém? Então, você deveria entender que esse trabalho da igreja em relação às crianças pode dar um senso de direção para você, um senso de propósito. E você pode sair da inércia, ou seja, de estar parado, para se colocar em movimento, servindo ao Senhor num trabalho como esse. Às vezes, irmãos, é fazendo uma coisa muito simples, como ficar na porta. Mas sem você ali, o trabalho ficaria mais pesado para o grupo que estivesse presente. Mas se tem uma pessoa que pode ficar na porta, já aliviou para os outros o restante do trabalho que precisa ser executado.
Mas o importante é que nós nos envolvamos, que nós possamos participar, sejamos participantes. Amém, irmãos? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vou lhe dizer aqui o versículo agora. Versículo 15. Amém? Efésios 4,15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Diga, segundo a justa cooperação de cada parte. Aleluia. Uma parte é sua. Outra parte é minha, outra parte é do pastor. Mas cada um de nós tem uma parte na obra que Deus deseja realizar. Ele está dizendo que nós devemos crescer em tudo. Nós não temos que ser tão seletivos, irmãos. Às vezes, no contexto de igreja, algumas pessoas dizem: não, isso aí eu não quero me envolver, não. Aquilo ali, eu não me sinto preparado. Aí você pode se preparar. Amém? Não, aquilo ali eu não me identifico. Mas mesmo sem identificar com algo, você pode se colocar voluntariamente para servir, para atender uma necessidade. E é dessa forma que crescemos, servindo. Amém, irmãos? Aleluia. Alguém disse, eu não sei quem foi, eu não posso dizer quem foi por não saber quem foi, mas alguém disse, amém? E eu concordo com o que ele disse, né? O que foi dito foi o seguinte: quem não serve, não serve. É uma redundância, mas tem um sentido profundo. Quem não serve, não serve. Então todos precisamos crescer em tudo. Aleluia. Naquele que é a cabeça, Cristo. Então tem algo para você crescer em Cristo, irmão. Na sua identidade com Cristo. Na sua conformação. É você se conformando com Cristo. Amém? Aí ele diz: de que em todo o corpo, ou seja, cada um de nós, cada membro do corpo de Cristo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, aleluia, segundo a justa cooperação de cada parte. Então todos temos como contribuir para o crescimento do outro, efetua o seu próprio aumento ou o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo e em amor. Amém? Aleluia. Então todos nós, irmãos, no corpo de Cristo, temos um propósito. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Irmão, leia mais a Bíblia. Amém? Medite mais, ore mais. Congregue mais. Seja mais disponível para ajudar. E você vai achar o seu propósito. Agora, se você ficar só esperando que Deus lhe revele, pode ser que a coisa não aconteça. Ah, pastor, eu conheci a história de um homem que ele não estava fazendo nada disso e de repente ele teve uma iluminação do propósito de Deus na vida dele. É uma exceção. Se você já ouviu falar algo assim, é uma exceção, não é a via de regra. Amém, irmãos? Aleluia. Eu acho que eu já falei isso aqui na igreja em algum momento, mas como faz muito tempo que eu não venho aqui, então se eu repetir ninguém vai talvez nem lembrar. E se lembrar, confirmamos aquilo que já foi dito antes, amém? Uma vez uma irmã lá na igreja, lá em Fortaleza, longe daqui, a cidade de vocês é muito longe, essa cidade do Bom Jardim. Estou brincando, gente. E ela chegou para mim dizendo: pastor, eu tenho um ministério de oração e intercessão. Eu trabalho nos bastidores, ninguém vê. Oro muito, pastor, e geralmente na madrugada, não porque a filha é menor, não era por isso não,
é porque tinha filhos, e, enfim, atividades durante o dia. Então, um tempo de oração sem nenhuma interrupção, um tempo de qualidade, geralmente era à noite, período mais tarde, geralmente na madrugada. Mas ela disse para mim, pastor, mas eu não estou satisfeita, porque eu acredito que eu posso servir em outra área, eu só não sei em quê. Mas eu sou muito feliz, porque eu sei que não é todo mundo que está disponível para esse ministério da intercessão. Então, não estou me queixando, eu estou querendo é trabalhar mais. Aí eu, amém, irmã, glória a Deus. Ela, eu só não sei, pastor, qual é a área que eu posso atuar na igreja. Eu não sei, eu não tenho noção. O pastor tem como me ajudar? Eu digo, irmã, faça o seguinte. Olha, nós temos vários departamentos da igreja. Escolha um e comece a servir lá. Tipo o departamento infantil, vai servir no departamento infantil. A irmã é mãe, sabe lidar com crianças, seria uma boa oportunidade. O departamento infantil precisa, tem necessidade de pessoas para servir. Aí ela disse, pastor, mas se eu começar a servir lá e não for o lugar que Deus quer que eu esteja? Aí eu disse, não tem problema, irmã. Aí você procura outro departamento, aí você vai para aquele outro departamento e começa a servir naquele departamento. Mas se não for também o lugar que Deus tem para mim? Aí eu digo, aí você sai daquele segundo departamento, vai para um terceiro departamento e repete tudo de novo, irmã. E se não for o meu lugar? Irmã, eu acho que você não está querendo servir, não. Está muito seletiva. Ela queria uma direção clara, específica. Uma mulher de oração, né? Ela queria que Deus falasse com ela. Eis que te digo, ó varoa, a partir de agora tu me servirás. E ela procurou o pastor, e eu estava lá tentando ajudar ela. Aí ela disse assim, pastor, mas é porque eu fico com receio de me envolver com uma coisa que Deus não queira que eu me envolva. Eu disse, irmã, desculpa, mas a irmã está me dizendo que se alguém se vir no departamento infantil, ela vai pecar? Ela vai errar? Deus vai, né, corrigir porque está servindo no departamento infantil? A irmã está me dizendo que se a irmã fosse vir no diaconato e de repente, não é esse lugar que Deus tem para mim. Aí a irmã pecou, perdeu o tempo. Não, irmão. Irmã, tudo isso vai servir para forjar o seu caráter, para forjar o seu ministério, o seu entendimento da área que você pode servir a Deus, além da intercessão. Mas você precisa começar a servir, senão nada vai acontecer. Às vezes ficamos seletivos demais, irmãos, e perdemos tempo. Quando menos espera, quando olha para trás, se passaram 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Tem pessoas que nunca fizeram o rema, simplesmente porque nunca tiveram interesse de fazer. E já estão congregando na igreja há 5 anos, há 10 anos, e nunca fizeram o rema. E aí fica com a desculpa de dizer, não tenho condições, é porque é caro. Isso é desculpa, irmão. Porque o crente foi chamado para viver por fé. Você podia ousar a crer que Deus vai abrir portas, né, para que você tenha o suficiente para fazer o rema e conhecer mais da palavra de Deus. Porque nós precisamos crescer em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo. Precisamos todos nós estar consolidados, não é? Maduros. Tem pessoas que quase nem congregam, irmão. Um povo sem profecia se corrompe. Eu estou falando aqui, isso é uma profecia que eu estou dando agora. Não é uma profecia do futuro, não, é uma profecia do presente. Tem pessoas que não congregam, mal vão à igreja e não sabem por que as coisas não estão dando certo na sua vida. Porque não há um coração disponível para servir ao Senhor. Amém? Mas o senhor estava falando de trabalhar com as crianças. Sim, irmão, trabalhar com as crianças é servir a Deus. Amém? Aleluia. Nós servimos a Deus servindo aos homens, servindo às pessoas, servindo a outros. Mas o fato é que uma pessoa sem um senso de propósito, sem diretrizes, sem direção, sem uma visão, ela vai declinar para o nível mais baixo de improdutividade. Não vai crescer. Talvez até cresça naturalmente. Porque tem crente que se dedica no natural. Estuda,
faz faculdade, se forma, vai trabalhar na área, empreende, desenvolve coisas naturais, mas negligencia a sua vida espiritual. Irmão, eu vou te dizer, quando Jesus resgatar a igreja desse mundo, nós nos encontrarmos com ele nas alturas, tudo que você construiu aqui vai ficar aqui. Você não vai levar nada disso com você. E depois desse advento, nós vamos voltar para a terra. E vai ser tudo novo, irmão. Não quer dizer que você vai trabalhar na área que você trabalhava, mas vai ter trabalho, viu? Tem gente que pensa que vai ser só descanso. Não, vai ter trabalho. Só que vai ser o trabalho sem fadiga. Vai ser o trabalho sem cansaço. Amém? E nós estaremos conhecendo o Senhor como Ele nos conhece, entendendo a vontade do Senhor e, portanto, estaremos fazendo exatamente aquilo que Deus quer que cada um de nós faça. Mas nós não temos que esperar por esse tempo. Nós precisamos nos consolidar, nós precisamos crescer no tempo que se chama hoje. Aleluia. Amém. Você está aqui? Aleluia, glória a Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, vai falar sobre Deus criando o homem. Eu abri aqui, eu fui mais rápido que você, mas se você conseguir abrir rápido, fica à vontade. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre. Aí ele vai dizer todas as coisas que Deus criou. Deus disse: dominai. No princípio, Deus criou o homem, colocou sobre toda a obra das suas mãos. E disse para o homem: domine sobre as minhas obras. Tenha domínio, tenha autoridade, tenha capacidade para governo. Aleluia. Amém, irmãos? O homem foi criado para governar, irmãos. O homem foi criado para ter um senso de propósito. O homem foi criado, o ser humano foi criado para saber exatamente o que fazer. Amém? Aleluia. E nós precisamos procurar discernir, conhecer qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 22, vai falar sobre Noé e sobre a ordem que Deus deu a ele em relação a construir uma arca, né, para poupar a Noé e sua família e alguns animais que foram escolhidos por Deus. Mas o fato, irmãos, deixa eu abrir aqui rapidamente, Gênesis capítulo 6, versículo, deixa eu me ver aqui, Gênesis 6, 22, é o último versículo do capítulo. Diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé, consoante, ou seja, em relação a tudo quanto Deus lhe ordenara. Ou seja, tudo que Deus ordenou a Noé, Noé fez. Aleluia. Amém, irmãos? É como Deus quer que nós vivamos. Tudo quanto Ele nos diz, Ele quer que nós façamos. Porque se fizermos, nós vamos ter nossas vidas preservadas. Os homens caçoaram de Noé, disseram que ele era louco, não consideraram aquilo que ele dizia da parte de Deus para eles. E o que aconteceu com os homens que rejeitaram a palavra inspirada, pereceram. Todos pereceram. Só quem teve livramento foi Noé e sua família. Por quê? Porque Noé fez tudo quanto Deus lhe ordenara. Nós precisamos tomar uma decisão firme nas nossas vidas, irmãos. E a decisão é: eu vou fazer tudo quanto Deus me ordenar. Você precisa tomar essa decisão de qualidade na sua vida. Porque se você não tomar essa decisão, muitas coisas vão acontecer e durante muito tempo na sua vida, até que Cristo volte,
que você vai estar negociando. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu posso fazer agora, isso aqui não. E você vai perder tempo e você vai perder o melhor de Deus. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus tem o melhor para nós. Deus não quer tirar nada de nós, ao contrário, Ele quer nos acrescentar. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele não veio para tirar nada de mim, de você não, irmão. Ele veio para nos acrescentar, Ele veio para nos dar. Se nós nos dispusermos a fazer tudo quanto Deus nos ordena, nós seremos bem-sucedidos, nós seremos salvos, nós seremos preservados. Aleluia! Nós receberemos provisão do alto, nós receberemos o favor de Deus. Aleluia! O Senhor vai agir em nossas vidas, irmãos, em cada esfera, em cada área. Aonde você estiver, seja o que você estiver passando, você vai ter o favor de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Amém. Eu não estou falando, irmão, que você nunca vai ter dificuldades, porque a Bíblia não fala isso. No Novo Testamento nós não temos essa mensagem. O próprio Senhor Jesus falou para os discípulos que no mundo eles teriam aflições. Mas o que é que eles precisavam? Eles precisavam de ânimo. Amém? Diga ânimo. Eu estou ensinando no Rema. E estava falando com os alunos e contei um pouco do meu testemunho. E eu me converti, eu tinha 18 anos de idade. E com 18 anos de idade, antes, deixa eu falar algo para você entender melhor. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos. Com 16 anos de idade eu já trabalhava, já ganhava o meu dinheirinho e já era responsável por muitas coisas que diziam respeito a mim. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, no dia que eu recebi o meu primeiro salário, cheguei em casa todo feliz. Mãe, menino, 16 anos, magro, que dava dó. E aí eu, mãe, recebi meu primeiro salário. Ela, pois sente aqui, eu quero lhe dizer uma coisa. A partir de hoje você paga seu colégio, seus estudos, você compra suas roupas. Se você pretende fazer algum curso, alguma diversão, tudo é por sua conta. Em casa você tem comida e roupa lavada. Mas você compra suas roupas, você paga seus estudos e todo o progresso que você deseja ter, agora você é responsável. Na hora eu fiquei triste, irmão, mas hoje eu sou grato. Amém? Me levou a um amadurecimento. Me fez entender melhor o valor das coisas. Amém? Hoje em dia os nossos filhos não entendem o valor das coisas. Bom, aí eu já trabalhando com 16 anos, já ganhava meu salário, né, comprava o que eu queria, dentro das condições que eu tinha, enfim. Mas aos 18 anos, irmãos, eu entrei numa crise existencial. E eu comecei a questionar a vida. Eu não entrei em depressão, eu não fiquei acamado, dentro de um quarto escuro, sem querer sair, sem querer ver gente. Não foi assim. Era simplesmente os questionamentos. E eu questionava muita coisa. Eu estava questionando tudo. Eu estava questionando inclusive a Deus. Eu dizia que nem cria em Deus, por isso mesmo eu o questionava até a sua existência. Eu estava numa crise existencial terrível. E eu cheguei a uma conclusão, eu disse, viver não é bom. Que vida difícil, que vida dura. Viver é horrível. Tem que trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Eu sei que tem gente que começou a trabalhar antes, né? Tem que acordar cedo, tem que estudar, tem que isso, tem aquilo outro. A vida é dura, a vida é difícil. Quer saber de uma coisa? Viver não vale a pena. E eu comecei a pensar em tirar minha vida. Mas graças a Deus, eu era covarde. Eu disse, eu não sou mais, viu? Covarde já não sou mais. Me converti. Eu era covarde, não tinha coragem de tirar minha vida. Graças a Deus por isso. E porque eu era covarde, eu também deixei de fazer muita coisa errada. Porque eu tinha vontade de fazer as coisas erradas e não fazia. Eu era covarde. Tinha medo. Tinha medo das consequências. Tinha medo de me meter em coisa mais difícil do que eu já conseguia. Como eu era muito de avaliar as coisas, eu cheguei à conclusão, beber não vale a pena. Ficar embriagado, uma vez eu fiquei embriagado, eu digo, isso não presta. É a pior coisa que existe, é ficar embriagado. Não tem sentido beber para ficar embriagado. Eu só tinha 16 anos, mas eu era inteligente, viu, irmão? Eu analisava tudo. Amém?
posso dar muitos detalhes, né? Mas, enfim. Mas estava questionando a vida, querendo tirar a vida mesmo, irmão. E aí, a palavra chegou. A palavra me iluminou. A palavra me trouxe um senso de propósito, um senso de direção. A palavra me fez conhecer a vontade de Deus. Irmão, tudo mudou. E aí, depois de 3 meses que eu me converti, o pastor da minha igreja, pastor Marcelino, já partiu para o Senhor, o homem de Deus, foi o homem que me deu a primeira oportunidade de ministrar na igreja. Foi ele que me deu condição de dar os meus primeiros passos dentro da chamada ministerial que Deus tinha na minha vida. E aí, de surpresa, ele chegou na casa dos meus pais. Ele não tinha falado para mim que ia, eu estava em casa, era um sábado. E ele chegou lá e eu fiquei impressionado. O pastor Marcelino chegou lá em casa. E aí a minha mãe o recebeu muito bem, minha família toda católica. E aí na área da casa tinha aquele jogo de poltrona, não sei como é que chama, lugar para 2 ou 3 e 2 separados, uma mesa de centro na área assim, né? E aí a minha mãe fez um suco, alguma coisa, ele entrou e conversamos. E aí de repente o pastor Marcelino fez uma pergunta para minha mãe. E a pergunta foi: Dona Adélia, é o nome da minha mãe, quer dizer, o nome dela é Adelaide, mas só chama ela de Adélia. Dona Adélia, me diga uma coisa. Depois que o seu filho, estava com 3 meses que eu estava frequentando a igreja, depois que o seu filho começou a frequentar a igreja, a senhora viu alguma mudança na vida dele? Na minha frente, viu? Rapaz, eu nunca fiz isso, eu acho que eu vou começar a fazer. O pastor me deu uma lição tão grande, eu não pratiquei, mas vou começar a fazer. E aí, a senhora percebe alguma mudança na vida dele? E aí, irmãos, eu tive uma grande surpresa. Porque eu estava naquela crise que eu lhe falei, mas não era aquela coisa de ficar preso dentro de casa, num quarto, sem querer viver. Não era isso. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava em tirar minha vida, porque eu achava que a vida não valia a pena de ser vivida, era dura e coisas assim. E aí, a resposta da minha mãe foi assim, ó, presta atenção. Pastor, desde que esse menino passou a frequentar a sua igreja, que ele se converteu, é a alegria da minha vida. Porque esse menino, eu só tinha 18 anos. Tem só 18 anos, mas ele era uma tristeza dentro dessa casa. Não sorria, não tinha vida, não tinha propósito. Eu ficava pensando, o que é que vai ser da vida desse menino? Porque eu via tristeza nele, e eu tinha tristeza por isso. Mas depois que ele começou a andar na sua igreja e se converteu, esse menino é a alegria da minha vida. A vida dele mudou, ele hoje é alegre, ele é feliz, ele tem alegria, os olhos dele brilham. Brilham. Aleluia. Amém, irmãos? Eu achei o centro do propósito da minha vida. Obviamente, a palavra de Deus, ela nos revela a vontade de Deus. Aleluia. 18 anos, irmãos. Amém? Minha vida mudou. E quem estava dando testemunho não era eu, era minha mãe. E eu fiquei impressionado, porque eu não sabia que ela me via daquela forma. Mas, irmão, eu vou te dizer, tem muita gente hoje aqui com 18 anos, eu não estou falando da idade cronológica, não. Eu estou falando espiritualmente falando, viu? Estou falando profeticamente, para você entender bem o que eu estou dizendo. Tem muita gente hoje aqui que está com 18 anos e está com uma vida triste, com uma perspectiva de uma vida pesada, sem propósito. E por isso mesmo pensem até morrer. Eu não estou falando de tirar a vida, não. Mas pensa assim, eu não tenho vida, eu não tenho nada, eu não tenho um propósito. Irmão, eu digo uma coisa para você, você tem que começar a ler a Bíblia como você nunca leu antes. Você precisa entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia, irmão, não é um livro qualquer, é um livro sobrenatural. A Bíblia nos revela o caráter de Deus. Se nós seguirmos a palavra de Deus, nós seremos felizes, irmãos. E se nós seguirmos a palavra de Deus, nós vamos nos encontrar com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele falou para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador. Porque ele se via como alguém que estava ali para consolá-los. Mas a partir do momento que ele foi assunto ao céu, ele disse: vocês vão precisar de outro Consolador. E esse Consolador já nos foi enviado. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, habita no nosso coração.
Aleluia. Esse Espírito está agora mesmo aí, falando com você, no seu coração. Aleluia. E esse Espírito, irmão, ele vai te dar profecias, ele vai te dar palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ele vai te dar línguas e interpretações, ele vai te dar visões, ele vai te dar sonhos. Esse mesmo Espírito vai te direcionar. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, um crente, um filho de Deus, não pode viver sem senso de direção, porque tem um Senhor, um Consolador, um amigo fiel, que nos guia em cada passo. Nós não podemos viver uma vida triste, sem propósito, sem direção, irmão, porque isso meu Deus do céu, isso é uma ofensa contra Deus, irmãos, porque Deus habita em nós, Deus está conosco. O apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto: então vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que vocês são morada do Deus Altíssimo. Aleluia. Amém. Aleluia. Posso nem pregar, que a garganta arranha. Mas o Espírito Santo me ajuda. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu já lhe dei motivo suficiente para você se levantar, dar uma dancinha, pular, correr, quem sabe, gritar, louvar a Deus. Aleluia. Mas você tem que fazer alguma coisa com isso que você está ouvindo hoje. Porque se você não fizer, hoje vai ser só mais um culto. Foi só mais um domingo. Amanhã tudo volta para a rotina que você já tem. E você vai continuar espiritualmente com 18 anos, sem perspectiva de vida, sem direção, sem alegria, morto. Mas você não está morto. Espiritualmente, você já foi vivificado em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus, ele se tornou para nós espírito vivificante. Se esse Espírito habita em você, vida deve fluir de você. Você não pode continuar como quem está morto, irmão, sem ânimo. Amém? Sem entusiasmo. Inclusive, o significado da palavra entusiasmo é Deus por dentro. Os crentes deviam ser as pessoas mais entusiasmadas do mundo. E às vezes quando aparece um irmão entusiasmado na igreja, os outros ficam criticando. Mas para que tudo isso? Precisa disso? Ô exagero, para que essa zoada toda? E precisa correr? E para que ficar sorrindo? Irmão, deixa de se incomodar com o entusiasmo do outro. E acorda para a vida. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Aleluia. Meu irmão, você precisa se acordar para a vida. Para a vida no Espírito. Para a vida do tipo de Deus. Aleluia. Esse culto termina que horas, hein? Não, tem uma hora. Qual é a hora? 6, 8. Só tem 9 minutos. Eita Jesus. Eita Jesus do céu. Amém? Oh, aleluia. Hebreus capítulo 12. Vamos já encerrar. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 25. Pega aí. Pega essa palavra. Hebreus 12, 25. Tenha. Em outras palavras, tenha. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, está falando lá do tempo de Noé. Amém? Se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra,
muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta é a palavra, ainda uma vez por todas. Significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! Aleluia! O nosso Deus é fogo consumidor. Irmão, tem crente com medo de se queimar. Mas só que o crente, quando você nasceu de novo, irmão, você foi feito brasa viva. Então você não tem que ter medo do fogo de Deus, não. Amém? A Bíblia diz que os ministros de Deus são ministros de fogo. Você não tem que ter medo de fogo, não, irmão. Tem gente com medo de se entregar, de se envolver, de conhecer mais de Deus, né? De servir a Deus, de entrar na chamada que Deus tem na vida dela. Tem gente intimidada, irmão. Tem gente que não quer aprender mais da palavra para vir. O pastor convidar a pessoa aqui para orar, ela já fica tremendo. Oh, meu Deus do céu, não podia ser outro não, pastor, chama outro para orar. Irmão, que fraqueza é essa, pelo amor de Deus? Crente não tem que ter medo de fogo, irmão. Até porque o fogo de Deus, ele não nos consome. Ele nos aperfeiçoa. Ele nos melhora. O fogo de Deus, ele não vai te consumir no sentido de te abalar. Não, irmão. De te levar a perecer. É o contrário disso. O fogo de Deus na tua vida é como o ouro sendo refinado no fogo. Quanto mais você se expõe ao fogo de Deus, ao fogo do Espírito Santo, mais aperfeiçoado você ficará. Menos impurezas terá na sua vida. Um jovem que anos atrás eu levantei na igreja como pastor auxiliar. Hoje ele é pastor no outro ministério, o pastor Francisco. Talvez alguns aqui conheçam. Ele dizia uma coisa, eu me recordo até hoje, ele dizia assim: irmão, crente peca porque é sem vergonha. Porque o crente só peca, ele peca porque ele quer pecar. Porque nós, irmãos, já temos em nós a condição de vivermos incontaminados, de vivermos sem pecado, de vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. Então, quanto mais nós nos expomos ao fogo do Espírito, mais aperfeiçoados seremos. Irmão, não vai ter fraqueza na nossa vida, não. Vai ter vida, vai ter vigor, vai ter fortaleza, vai ter coragem, vai ter alegria, vai ter vontade. Aleluia. Uma igreja que a gente olha para as pessoas, parece que as pessoas estão sem vontade de viver, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de congregar, sem vontade de servir, sem vontade de aprender, sem vontade de cantar, de ministrar, de adorar. Irmão, não pode ser assim não, irmão. Isso tem que mudar e vai mudar hoje na sua vida. Aleluia. Amém. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos um inimigo e a Bíblia fala que ele anda em derredor, procurando quem possa tragar. E sabe quem é que ele traga? Os fracos. Os que vão se colocando nas margens. Os que vão se colocando lá atrás. Não estou falando dos irmãos que estão lá atrás não, viu? Pelo amor de Deus, não é isso não. Aleluia. Só para ninguém ficar com dúvida, né? Amém? Se você vai assistir um programa de vida animal, aí você vai ver que o leão, o rei da selva, é um animal de grande porte, forte. Tem animais maiores do que ele, mas ele foi eleito, né, de alguma forma como o rei da selva. E ele tem força, irmão, para abater os animais. Mas você sabia que o leão ele não ataca qualquer animal? Ele fica à espreita, ao redor de um rebanho, de uma matilha. Ele fica observando aquele animal que se desgarra, aquele animal que se mostra relapso, sem atenção, aquele animal às vezes até menor e fraco.
Porque vai ser mais fácil. Quanto menos ele colocar força, melhor para ele. Está comigo? O diabo anda em derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Irmão, o crente deveria viver assim, ó, o tempo todo. Ó. Deixa eu ver se eu estou na margem. Não, eu quero estar lá no meio. Opa, vou lá para frente. É assim que o crente tem que viver, irmão. Não pode ficar muito acomodado, não. Porque se ficar acomodado, fica para trás, se torna presa fácil. Alô? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, vigia, irmão. Fica de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Nós lemos que um povo sem visão perece. Kenneth Hagin dá uma... Rick Renner, ele dá uma definição para visão. E eu quero compartilhar com você aqui. Olha o que o Rick Renner diz. Visão, de fato, ele extrai isso, né, que ele é um estudioso dos originais, principalmente do hebraico. Ele extrai isso do hebraico. Ele diz assim, ó, visão em hebraico significa ver. É a ideia de ter uma imagem. Presta atenção aqui, irmão. Ó. Feche seus olhos, só escute, para você não deixar nada tomar sua atenção. Visão significa ver, em hebraico. É a ideia de ter uma imagem mental tão aguçada, tão clara, que é capaz de você imaginar algo na sua mente. Essa não é uma ideia abstrata que você pode ter dificuldade de entender. É um conceito tão concreto que você pode captar facilmente e dizer, é isso. Sei exatamente o que devo fazer com minha vida. Aleluia. Quando estamos servindo a Deus, quando estamos lendo a Bíblia, quando estamos em um culto e uma palavra está sendo ministrada, o Senhor está falando conosco, o Senhor está iluminando os olhos do nosso coração, o Senhor está nos conduzindo para um lugar que nos dá uma visão privilegiada. E visão é essa capacidade de perceber e dizer, é isso que eu vou fazer com a minha vida. Essa é a direção, esse é o propósito, é isso que eu devo fazer hoje. Irmão, eu não estou aqui para dizer para cada um de vocês, olha, a visão de Deus para a sua vida é isso, e para a sua vida é aquilo, eis que Deus te diz assim hoje. Não, eu não tenho uma palavra específica para cada um, mas eu tenho uma palavra que é para todos. Está comigo? E essa palavra já foi dada. Essa palavra, ela chama a sua atenção para que você se perceba se você está mais à margem e próximo da morte do que se você está no centro do propósito, no meio do fogo, aleluia, servindo ao Senhor e fazendo a sua vontade. E se você não sabe exatamente o que fazer, algumas pistas já foram dadas. Eu disse aqui hoje, leia mais, medite mais, ore mais, congregue mais, sirva mais. Isso vai te ajudar a perceber o que Deus quer para a sua vida. Isso vai te ajudar a deixar de estar na margem para estar no centro. Algo que antigamente os crentes diziam muito, né? O melhor é estar no centro da vontade de Deus. É exatamente isso, irmão. E para você estar no centro da vontade de Deus, você precisa ter essa visão de ser necessário se alimentar da palavra, de meditar na palavra, de orar segundo a palavra, de congregar, de estar junto com os irmãos, de servir ao Senhor, de servir ao Senhor na igreja. Aleluia. Porque isso vai te dar norte, isso vai te dar percepções, isso vai te dar visões, isso vai te colocar num lugar de começar a entender o que Deus e o Espírito Santo quer para a sua vida. Eu quero orar por você, levante suas mãos, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia, a tua palavra diz, Senhor, que o povo sem visão, sem profecia, perece, perde o propósito.
fica despercebido, fica improdutivo. Mas nós não somos um povo, Pai amado, que carece de visão. O Senhor tem iluminado os olhos do nosso coração, Pai. O Senhor nos plantou em uma igreja onde a Tua palavra é pregada. Pai, eu oro pelos meus irmãos e eu declaro, Senhor, mudanças sendo efetivadas na vida deles, sendo concretizada na vida deles. Pai, começando com coisas simples. Aleluia, eu oro, Pai amado, para uma mudança nas ações, nas atitudes, Senhor. Ainda que sem vontade, mas com um senso de urgência, Pai amado, e da necessidade de fazermos o que precisa ser feito. Que cada um de nós comecemos a buscar mais a leitura da Tua palavra, a nos alimentarmos da Sua palavra, Pai amado, a nos colocarmos na posição de dizer: sim, Senhor, amém, eis-me aqui, faça em mim a Tua vontade. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero Te servir, Pai, eu quero agradá-lo. Eu não vivo para mim mesmo, eu vivo agora, Pai amado, para Ti. A vida que agora vivo pela fé no Filho, no meu Senhor, em Cristo Jesus. Pai, a minha vida é Tua, a minha vida é Tua. Diga isso, meu irmão, ore com as suas palavras. A minha vida é Tua. Eu estava morto nos meus delitos, nos meus pecados, Pai, mas o Senhor me tirou desse lugar de morte. O Senhor me deu vida e paz. Aleluia, o Senhor me libertou pelo Filho, o Senhor da minha vida, Jesus Cristo. E se o Filho me libertou, verdadeiramente eu sou livre. O diabo não tem mais autoridade sobre você. O diabo não tem mais autoridade sobre a sua vida. O diabo não pode lhe tocar. Você tem o selo do Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. É tempo de deixar de dar desculpas. É tempo de deixar de olhar para trás e só calcular o tempo perdido. É tempo de reação. É tempo de atitude. Esse é o dia. Aleluia. Essa é a hora de reagir em nome de Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Aqui está o Teu povo. Eu declaro a Tua bênção, o Teu favor sobre a vida de cada um. Eu declaro, Pai amado, eles experimentando da Tua unção. Aleluia. Da unção capacitadora, refrigeradora. Aleluia. Da unção do Teu Espírito que nos capacita a fazer a Sua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, alguns irmãos nessa igreja estão passando por um treinamento agora, fazendo, Pai, a escola de ministros. Eu oro por cada um deles, Pai. Eu oro, Pai amado, para que eles se mantenham em vigilância, de modo que não deixe nenhuma circunstância, Pai amado, nenhuma necessidade, nenhuma pequena questão da vida, Pai amado, desviá-los do Teu propósito. Pai, eu oro em o nome de Jesus para que eles permaneçam firmes, fiéis a Ti, Pai amado, dispostos a pagar o preço necessário para se manter no lugar, Pai amado, que o Senhor deseja encontrá-los, porque certamente o Senhor derramará sobre eles capacidades sobrenaturais, habilidades sobrenaturais. Obrigado, Pai, porque esse grupo de irmãos que estão cursando agora a escola de ministros estão sendo capacitados, Pai amado, para juntamente com o pastor da igreja, Pai, fazerem desta igreja uma igreja maior, uma igreja melhor. Em o nome de Jesus, Pai, eu oro por estes homens, por estas mulheres, e eu declaro a Tua bênção e o Teu favor sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Aleluia.
amado, eu oro para que mantenhamos um coração humilde. Porque ainda que o Senhor tenha uma grande visão, Pai, o Senhor não promove divisão, o Senhor promove unidade. É na unidade, Pai amado, que a bênção do Senhor é derramada no meio dos teus filhos. Oh, Pai, em o nome de Jesus, aleluia, eu declaro, Pai amado, uma nova fase sendo iniciada, um novo tempo, Pai amado, sobre esta igreja. Pai, eu te agradeço porque muito me alegro, Pai amado, de ver alguns rostos novos, Pai amado, que eu nunca tinha visto antes aqui nesse lugar. Mas eu declaro, Pai amado, muitas outras pessoas chegando dos 4 cantos deste bairro, de outros bairros, o Senhor, Pai, deslocando pessoas para estarem nessa igreja. Obrigado, Pai, porque esse tempo, Pai, já está pequeno, Senhor. Obrigado, Pai amado, por crescimento. Obrigado, Senhor, por crescimento. Oh, Pai, eu te agradeço por unidade e crescimento sendo manifesto nesse lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Unidade e crescimento. Oh, ora um pouco em línguas. Oh, requebra mama sombro nibiambro coxerebra mama naraha xerere namaha. Requebra mama sombro kunderibiambra baba xerere berere baralabas. Rimbra pão com sombro contra barana machore quebra massa de berere xere mahaso. Era masondra quebra manaraha xerere berere baralabas. Rombre que viambra mahasindre berere xerere baralabashona de baralabas. Pai, eu te agradeço pelos irmãos que estão fazendo rema. Aleluia, eu declaro, Senhor, eles não retrocedendo. Aleluia, eu declaro, Pai amado, eles se colocando firmemente diante do Senhor e das circunstâncias. Eu declaro, Pai amado, nada nos impedirá de avançar. Eu declaro eles concluindo em o nome de Jesus. E eu declaro, Pai amado, que a cada ano mais e mais pessoas aqui na igreja, Pai amado, se levantarão para cursar o rema, para se aperfeiçoarem na palavra, para conhecerem a Tua vontade, Pai, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero encerrar. Eu me lembrei de algo que eu compartilhei inclusive agora na igreja em Capuã e na Japuara, que fica em Calcaia. Os pastores lá foram, um foi ordenado, que foi o pastor Reginaldo de Capuã, o outro foi licenciado, o pastor Jorge de Japuara. E nas duas ocasiões eu fiz menção de algo que eu ouvi o apóstolo Guto, o apóstolo presidente do Verbo da Vida. E eu quero dizer isso aqui também por uma direção. E isso diz respeito principalmente ao pastor, né, Públio. O Guto disse certa vez assim numa conferência de ministro, ele disse: eu prefiro levantar 10 homens para fazer um trabalho do que sozinho tentar fazer o trabalho de 10 homens. Amém, irmãos? Aleluia. Mas para que levantemos homens para fazer o trabalho, esses homens precisam se mostrar fiéis. Amém? Então veja que dos dois lados é necessário uma ação. Amém? Aleluia. Essa igreja, irmão, vai crescer e não vai crescer só por conta do pastor. Essa igreja vai crescer por conta do pastor, por conta de alguns irmãos com chamada ministerial que estão se preparando e se prepararão. Amém? E essa igreja vai crescer com cada um de nós, porque é a justa cooperação de cada parte que produz o aumento, o crescimento. Amém? Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus conta com você. Diga, nunca esqueça disso. Diga, Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Amém. O Senhor olha para você e Ele vê em você um cooperador. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Cooperadores do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Você foi abençoado? Aleluia. Graças a Deus. Queria saber se tem alguém conosco nessa noite que porventura ainda não tenha feito essa oração, entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você tenha já há algum tempo entendido essa necessidade de reconhecer Cristo, Jesus Cristo como Senhor da sua vida, mas sempre deixando para depois. Hoje é o dia. Não deixe para fazer amanhã, irmão, algo que você já deveria ter feito há muito tempo. Até porque nós não sabemos como será o amanhã. Decida hoje. O Senhor te chama. Aleluia. Tem alguém nessa noite que nunca confessou a Cristo como Senhor e Salvador e deseja entregar a sua vida? Nós queremos orar por você. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo teu favor, pela tua graça. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Não é por força nem por violência, é pelo teu Espírito. Aleluia. Você está confessando hoje ou está se reconciliando? Reconciliando, né? Muito bem, parabéns. Excelente decisão. Talvez você esteja como ele, que já confessou a Cristo, mas reconhece que precisa tomar uma decisão e retornar ao caminho. Tem mais alguém como ele? Aleluia. Você? Isso? Vem aqui para me orar por você também. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Aleluia. Mais uma. Parabéns, viu? Excelente decisão. Você já confessou a Cristo e está se reconciliando. É o seu caso também? Já confessou a Cristo e está se reconciliando. Tem mais alguém? Vocês são família, casal? Glória a Deus, maravilha. Tem mais alguém? Aleluia, glória a Deus. Então estendam suas mãos na direção deles. Eu vou fazer uma breve oração e depois da oração vocês vão confessar comigo o senhorio de Jesus sobre as suas vidas, amém? Eu vou ajudar vocês. Estendam suas mãos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida desses jovens, Pai amado, que vieram à frente nessa noite. Eles ouviram a tua palavra. Eu creio, Pai, o teu Espírito falou ao coração deles nessa noite, de modo, Pai amado, que não puderam mais resistir. Aqui estão diante da igreja, do teu povo, da tua família, Pai. E como igreja nós declaramos a tua bênção sobre a vida deles. Nós declaramos que toda obra infrutífera das trevas, todo trabalho, toda influência de Satanás contra a vida deles, até aqui nós declaramos por terra. Em nome de Jesus, nós quebramos o poder do diabo e nós declaramos liberdade em o nome de Jesus. Nós declaramos, Pai amado, eles voltando a desfrutar da alegria do Senhor, de servir a Ti, Pai, de todo o coração, em nome de Jesus. E vocês agora vão orar junto comigo, amém? Digam: Pai, em nome de Jesus, eu me volto a Ti nessa noite, reconhecendo o Teu favor, reconhecendo a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão. Pai, eu Te peço perdão, porque eu deixei os Teus caminhos, mas eu volto para Ti nessa noite, e eu declaro, Pai, o meu coração é Teu, a minha vida é Tua. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, a quem servirei todos os dias da minha vida, em o nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para eles. Parabéns, Deus abençoe. Olha aqui, uma excelente igreja para vocês congregarem. Uma excelente igreja para fazer dessa igreja a igreja de vocês, amém? Deus abençoe. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Alguém que já confessou a Cristo e nunca foi batizado com o Espírito Santo e deseja receber o batismo com o Espírito Santo, com evidência bíblica de falar em outras línguas. Aleluia. Tem alguém que deseja o batismo com o Espírito Santo? Todos cheios? Todos cheios?
Aleluia, glória a Deus. Alguém com alguma dor, doença ou enfermidade, nós vamos orar e você vai ser curado em nome de Jesus. Tem alguém? Aleluia, todos curados. Alguém atrás? Não? Você? Amém, pode ficar aí. Vamos fazer o seguinte, a igreja vai trabalhar hoje, amém? Você que está próximo da irmã, por favor, estenda sua mão, toque nela. Pode colocar a mão. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Aleluia, aqui está, Pai, as nossas mãos. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no poder da Tua palavra, Pai. Nós ordenamos agora toda doença, toda enfermidade saindo do corpo da nossa irmã agora mesmo. Nós chamamos por cura em o nome de Jesus. Nenhum espírito de enfermidade pode resistir. Nós damos esta ordem e nós declaramos fora toda doença, toda enfermidade, e o corpo curado, sarado em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a sua cura, minha irmã. Você é curada. Aleluia. Você é curada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga: eu tenho um propósito. Aleluia. Diga: esse propósito está no coração de Deus. Amém? Pastor Públio, não sei quem vai pegar agora. Deus abençoe. Senhor, edificados. Amém. Pastor Mansueto, nosso apóstolo, ele é apóstolo, ele é o meu apóstolo, somos congregação dele, e ele tem várias congregações aí, ponto de pregação, inclusive ele deixou a sua igreja hoje para estar conosco. Ele está apostando, né, pastor, nos ministérios, nas igrejas, apostolando, né, é o nosso apóstolo, né, o nosso apóstolo mesmo de verdade. Só quem está chamando ele de apóstolo sou eu, mas vai pegar. Amém? Vocês foram abençoados de verdade, edificados? Amém. Pastor Mansueto, muito obrigado. É um prazer enorme poder receber dessa unção. Sempre que nos dispomos à palavra, crescemos mediante o seu dom de mestre, o seu pastoreio. E é um prazer ser pastoreado pelo Senhor, ser o nosso apóstolo, tá bom? Amém? Uma salva de palmas para o pastor. Obrigado, pastor. Você é bênção. Foram edificados mesmo? Então vamos terminar celebrando, amém? Vamos terminar o nosso culto hoje celebrando. Aleluia! Corre!